Salve, salve, guerreiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal do Professor Edson Moraes. Você que não é inscrito ainda, por favor, dá essa força aí, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações, tá? Hoje o tema da nossa aula é vetores. Hoje nós vamos falar sobre vetores, sobre versores também, que são vetores unitários. Vamos falar sobre essas propriedades gráficas que está relacionado à direção e ao sentido, de uma grandeza, daí o nome, grandezas vetoriais, tá bom? E além disso, operações, tá? Então, não saia daí que a gente tem muitas novidades nesse slide. Vamos seguir em frente. Primeiro, vamos fazer uma separação, uma conceituação do que são grandezas escalares e do que são grandezas vetoriais, tá? Grandezas escalares, é aquela que fica perfeitamente definida quando você tem apenas a intensidade, quando você tem apenas o módulo, ou seja, é representada única e exclusivamente por um valor numérico, tá? Por exemplo, qual é a sua massa? E aí alguém lhe responde, 60 quilogramas. Então, 60 quilogramas, Qual a sua altura? 1,50 m. Então a pessoa só diz um valor numérico, a intensidade, seguido de uma unidade física. Quando é medidas de comprimento, seguido de metros. Quando é medidas de massa, seguido de quilogramas, Quando é medida de tempo, por exemplo, quanto tempo durou a nossa aula? Depende, da disciplina. Tem aulas que duram a eternidade, Brincando. Mas 50 minutos. Então 50 é a intensidade, é o módulo, E os minutos seria a unidade física. Isso são grandezas escalares, tá? Grandezas vetoriais, essas que é o tema da nossa aula, ela só fica perfeitamente definida quando, além de conhecermos a intensidade, o módulo, a gente precisa, da sua direção e sentido. Aqui eu vou abrir um parênteses, eu nem sei se o slide contempla, para discutir com você, se você tem dúvida ainda sobre o que é direção e sentido, tá? Primeiro, direção é algo que sempre vai vir primeiro, tá? Direção só existe horizontal, vertical ou diagonal, tá? Também chamada de oblíqua. Sentido. O sentido só faz sentido existir quando primeiro vem uma direção. O elevador, movimento normal dos elevadores, não é de sobe e desce, ou seja, a direção dele não é sempre andar na vertical. Então o elevador só vai ter condições para subir ou para descer. Então quando você disser a direção, o movimento é vertical. Então é que eu sei que o sentido é para cima ou para baixo. O movimento de um veículo. O movimento de um veículo é quase sempre, na maioria das vezes, na horizontal. Então, quando eu sei que a direção é horizontal, esse veículo ou ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda. Ou para frente, para trás, como queiram. Tá? E o levantar voo, ou pousar de um avião. Então, se a direção é oblíqua, ou seja, se a direção é diagonal, e a esse sentido ele pode obedecer a rosa dos ventos, Nordeste, Noroeste, Sudeste, Sudoeste, ou pode ser ascendente ou descendente simplesmente, tá? Depende muito de como que as questões podem trazer isso para vocês. Deu para entender? Grandeza escalar, só preciso do módulo ou a intensidade e a unidade física. Já a grandeza vetorial, eu preciso da intensidade física, preciso da unidade física e preciso da direção e o sentido. Exemplos? Velocidade, Então, quando se trata de um veículo estar em velocidade, ele precisa de um valor 80 km por hora. De onde para onde? Da esquerda para a direita, de cidade A para a cidade B, o alçar voos de um foguete, De baixo para cima, com a intensidade de, 28 mil metros por segundo, Então, tá vendo? Existe a direção, existe o sentido, existe a grandeza, a velocidade em si, ou seja, o valor numérico, o módulo, e a unidade física. Tá bom? Isso é a diferença de grandeza escalar para grandeza física. Então vamos falar especificamente sobre vetor agora. Como que eu posso representar um vetor? Como que eu digo que alguém aplicou uma força, a ação da gravidade sobre os corpos, Sempre ela vai ser representada por uma setazinha. Ou seja, é como se fosse um lugar geométrico, não digo um lugar porque não é uma área, Mas é representado por um ente, da geometria, que é um vetor, que é uma seta, exatamente para delimitar
que ali existe uma direção e um sentido, tá bom? Então, você vai ver que essa setinha vai vir em cima dessa variável, como você está vendo aqui, por exemplo, a variável v. Agora, curioso, né? Cuidado. Tem gente que acha que quando vê essa setinha aqui em cima, pronto, a direção já é horizontal e o sentido é para a direita. Não. Isso aqui é apenas para dizer que essa grandeza v, provavelmente velocidade, é uma grandeza vetorial. Quando é uma grandeza escalar, não vem essa seta. Essa seta não quer dar a direção e o sentido, ela só quer dizer que é uma grandeza vetorial. Tranquilo? Então, tá aí, ó. Essa seta, né, oblíqua, por exemplo, da velocidade, ela tem um módulo, ou seja, tem um tamanho para com, né, a sua intensidade. Isso é proporcional a cada medida do segmento. Um segmento menor quer dizer que é proporcional e tem uma intensidade menor. Um segmento maior é representado por um vetor maior, tá? Tem um sentido, que é indicado, né, por a extremidade da seta, e a direção, que é onde esse vetor está plotado. Está plotado aqui numa reta suporte, né, que tem uma direção aí oblíqua, né, diagonal. Tranquilo? Vamos em frente. Como que eu posso operar com vetores? Primeiro, vamos fazer um produto de um número real por um vetor. Eu quero aumentar um vetor, então eu vou multiplicar esse vetor por um número real. Se eu quero dobrar um vetor, eu multiplico por 2. Se eu quero triplicar, eu multiplico por 3. Então, seja alfa um número real qualquer e vira um vetor, então A vezes V vai me dar um U sendo um múltiplo de V, tá? Então, são características comuns, tá? Ó, se esse V tem essa direção e esse sentido, 3V vai ter, por uma questão óbvia, um comprimento 3 vezes maior, porque é proporcional a esse valor, a esse produto, né? Com a mesma direção e com o mesmo sentido. Porque o interessante é, quando eu multiplico, né? Quando eu realizo uma multiplicação de um vetor por um número positivo, permanece a direção e o sentido. Quando eu multiplico por um número negativo, a direção até que permanece, só que o sentido é oposto, tá? Então, eu tenho aqui menos 2V, significa dizer que a direção está inalterada, né? Ó, continua aqui, ó, paralelo ao vetor V, só que o sentido alterou, tá? Então, aquele A é negativo, então é um segmento oposto, é um vetor oposto dessa velocidade. E a sua intensidade, ou seja, o seu tamanho, deve-se ser o tamanho 2 vezes maior que o V, tá bom? Então, o módulo sempre vai ser esse produto, né? A direção é o mesmo da direção de V, tá? E o sentido depende. Se é positivo, tem o mesmo sentido de V. Se é negativo, tem sentido oposto ao de V. Tranquilo? É muito fácil. Produto. Agora vamos falar de soma de vetores. Agora, muito cuidado. Em soma de vetores, tem muito mais casos interessantes, né, de se cobrar nas provas e vestibulares do que produtos, tá? Então vamos considerar aí essa primeira situação. Temos esses 3 vetores, né? Lembre, tomem muito cuidado. Somar vetores não é apenas somar números. É também somar uma direção e somar um sentido. Não esqueça, estamos tratando de grandezas vetoriais, tá? Pois muito bem. Então, uma das maneiras que a gente pode fazer a soma desses vetores é unir, né, esses vetores tentando montar um polígono. A gente chama isso do método do polígono. A gente não altera nenhuma direção, nenhum sentido. A gente apenas tenta juntar esses vetores. Até porque, de fato, é uma soma de vetores, né? Então, olha o que foi feito. Esse vetor repetiu aqui, esse vetor aproximou ao primeiro e esse vetor deu sequência ao segundo. Moral da história, o método do polígono é você pegar cada vetor e colocar exatamente de onde está seguindo o próximo. Ou seja, o vetor 2 eu coloco onde terminou o vetor 1. O vetor 3 eu começo de onde terminou o vetor 2. E qual seria o meu vetor resultante? O meu vetor resultante é um vetor que vai ligar a origem, ou seja, de onde partiu o primeiro vetor, aonde chegou o último vetor. Então, esse vetor aqui lilás, não sei se dá para você ver, é a soma vetorial desses 3 vetores. Então, de fato, a ideia do método polígono é porque vai ficar uma figura geometricamente fechada, me dá a ideia de um polígono, embora não sei nem que polígono é esse, não precisa ser um polígono regular, tá? Mas uma linha poligonal fechada e o resultado numérico disso, né, é apenas essa soma, tá bom? Vamos em frente. Vamos falar de casos particulares dessa soma, como eu falei para vocês. Ali apenas apresentamos um caso. Quando esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o que acontece? Vamos analisar aqui. Ó. Vetor 1,
direção horizontal, sentido para a direita. Vetor 2, também direção horizontal e sentido para a direita. Só que provavelmente 2 ou 3 vezes maior que V1, tá? Então, lembra da regra do polígono, do método do polígono? Eu vou colocar o polígono V2 onde terminou o V1, ó, dando continuidade. Então, se agora a gente unir os dois, a gente percebe que vai resultar um vetor, esse vetor lilás, proporcional à soma daqueles dois. Então, V é a soma de V1 mais V2, tá? Tranquilo? Agora, se a gente precisasse somar V1 com o oposto de V2, e aí? Faz o seguinte, ó, coloca esse V1, onde é que eu começo o V2? Onde terminou o V1, né? Ó. Então, o que é que acontece? Eita, Edson, isso, notadamente, são vetores que têm sentidos opostos. Se eu for fazer essa soma, porque a soma de vetores é uma soma algébrica, V1 mais V2. Aí eu só observo que V2 é um cara que tem um sentido oposto a V1. Lembra na determinação anterior? V2, ele pode ser um múltiplo de V1, mas como ele tem sentido oposto, tem até a mesma direção, né? Mas como tem sentido oposto, então o seu sentido é de menos V2. Por isso que na soma, mais com menos vai dar menos, tá bom? Então V é o módulo de V1 menos V2. Por que apareceu aqui o módulo? Porque eu posso dar esse resultado aqui positivo, valores absolutos, e só perceber que quem ganhou nessa disputa, já que é uma subtração, né? Quem ganhou nessa disputa foi V2. Então o vetor resultante tem que apontar para o mesmo sentido de V2, tá bom? Se eu não coloco esse módulo, meu resultado ficava como? Ficava negativo. Ou seja, fazendo jus ao vetor V2, que também tinha sentido negativo. Tá bom? Tranquilo? Então, se você deixa a continha sem os módulos, você só ia perceber que o vetor resultante era aquele que ia dar sequência, sentido e direção também ao do V2, que também era negativo. Tranquilo? Fácil, né? Muito bem. Vamos seguir em frente. Soma de vetores quaisquer agora. Agora nós vamos mostrar, não mais com 3, 4 para montar um paralelogramo, mas um polígono, perdão, mas de certa forma vamos formar um polígono, só que um polígono mais conhecido nosso, que é o paralelogramo. E daí nós vamos ver como resolver, tá? Então, eles agora não têm mais a mesma direção e nem o mesmo sentido. Então, olha o que é que vai acontecer. Primeiro, a gente vai posicionar V1 e V2. Aqui não importa, tá? Se eu estou colocando V1 e V2 saindo da mesma ponto, mesma origem, o slide vai propor isso. Mas se você quiser seguir aquela mesma regra que a gente fez antes, se você quiser colocar V2 dando sequência a V1, você vai ver que o resultado é o mesmo, tá bom? Ou se você colocar V1 dando sequência após V2, o resultado também vai ser o mesmo, tá? Então, seguindo o que o material nos propõe, o que a gente vai fazer? Se nós traçássemos retas paralelas a cada vetor, ou seja, essa reta paralela ao vetor do V2 e essa reta paralela ao vetor V1. Ou seja, nós formamos de novo o método do polígono, não foi? Ou seja, aqui um polígono mais conhecido nosso, paralelogramo. Então, sabe quem seria o nosso vetor resultante? Ou seja, a gente sempre liga, né, o vetor da origem ao vetor do destino. Lembra que eu falei para você? Se eu tivesse pego o V2, ó, se eu tivesse pego o V2 e tivesse dado sequência aqui após V1, o que era que ia acontecer? Imagine vocês que aqui fosse V1, ó. Eu acredito que dá para ver, né? Eu estou aqui embaixo, no cantinho, mas não devo estar cobrindo. Então, eu ia ligar a origem ao destino. Então, esse vetor não ia mudar em nada. Ele continuaria sendo quem? A direção, tendo a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Agora, existe uma fórmula matemática para a gente achar a intensidade desse vetor? Porque a direção e o sentido a gente já achou. Sim, existe. Essa fórmula, costumeiramente, chama-se lei dos cossenos. Mas quando a gente estuda, né, a lei dos cossenos, a gente vê na prática que ver ao quadrado, vou falar, né, apenas como ela é colocada aqui, depois eu vou mostrar a vocês que na prática ela não é a lei dos cossenos, é apenas uma proximidade, tá? V ao quadrado, ou seja, o vetor resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, isso nos lembra Pitágoras, né? Já já a gente diz por quê, mas o que acrescentou 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo, tá? Que ângulo, Edson? Esse ângulo aqui, ó. Se eu pegasse aqui a caneta, vou pegar, né, uma caneta aqui para vocês verem. É esse ângulo que é formado pelos dois vetores, ó. Pronto. É esse o alfa. Tá certo?
Tranquilo? Então, o que acontece? Por que a gente diz que então aqui parece com a lei dos cossenos e não é a lei dos cossenos? Porque você aprendeu na lei dos cossenos que para achar o tamanho desse vetor tinha que ser ele ao quadrado mais v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado mais 2 vezes v1 vezes v2 vezes o cosseno do ângulo oposto a ele, ou seja, tem que ser esse ângulo, tá entendendo? Tinha que ser esse ângulo. E não é, né? Então, mas fica aí você acreditando que é parecido com a lei dos cossenos, tá bom? O que importa é isso. Ah, é aquela fórmula que se parece com a lei dos cossenos para a gente resolver a soma de vetores quando eles têm direções quaisquer. Ou seja, quando não é perpendicular e quando não tem a mesma direção e o mesmo sentido. Tranquilo? Tudo bem? Vamos em frente. Agora, se os dois vetores forem perpendicular um ao outro, aí é muito fácil, né? Quando os dois forem perpendicular, a gente utiliza-se da mesma regra do polígono. Olha o que eu falei há pouco para vocês. Se eu colocar V2 seguido de V1, está aqui o vetor resultante, unindo a origem ao destino, né? E se eu colocar aqui, ó, V1 depois de V2, também eu vou ter o mesmo vetor, com a mesma direção, com o mesmo sentido e com a mesma intensidade, tá? E diga-se de passagem, se V1 e V2 são vetores perpendiculares, o que é isso? Formam 90 graus, né, entre si. Você concorda que o V aqui seria a hipotenusa desse triângulo? Então adivinha como que eu faria para calcular? Isso mesmo, teorema de Pitágoras. Tanto aqui, ó, V ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Tranquilo? É fácil, né? Soma de vetores obedecem aquelas três situações. Posso usar o método do polígono, posso usar o método do paralelogramo, e daí eu vou usar aquela lei parecida com a lei dos cossenos, e posso usar, né, quando os vetores são perpendiculares, Pitágoras. Porque não dá nem para considerar, né, quando eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, que ali é uma fórmula especial. Eu já sei, é só somar ou subtrair quando tem sentidos opostos. Tranquilão? Muito bem. Agora eu vou chamar a atenção para vocês para um ponto importante, tá? Todo vetor que tem um comportamento diagonal, né? Saibam vocês que ele se a gente pode fazer a decomposição desse vetor. Ou seja, se a gente plotar isso num plano cartesiano, a gente vê que esse cara surgiu aqui porque ele tem projeções ortogonais. Ele tem um componente no eixo x, né, que o justifica sua existência, e existe um componente no eixo y que também determina o quanto ele tem essa extensão, tá? Então a gente pode escrever como sendo a soma de dois outros vetores, Vx mais Vy, né? Vx na abscissa do plano cartesiano, Vy na ordenada, tá bom? Como que seria isso? Presta bem atenção. Vamos colocar aqui o gráfico para vocês entenderem melhor. Tá aqui, ó. V, ele tem uma projeção no eixo x, por daí o nome Vx, e o V tem uma projeção no eixo y, daí o nome Vy. Aí você deve se perguntar, Edson, como que Vx e Vy surgiu se só tinha o vetor V? Muito fácil. Posso usar até a matemática simples, básica, lá da geometria, para vocês entenderem isso. Imagine que esse vetor inclinado fosse, sei lá, um cabo de vassoura que você está aí na sua casa inclinado. Se você pegasse e colocasse uma lanterna aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo desenhar essa lanterna, tá? Se eu colocasse uma lanterna aqui em cima, se eu colocasse uma luz em cima desse cabo, tá? Desconsidere aí o meu desenho, tá? Desconsidere aí o meu desenho porque é muito ruim aqui com esse cursor. Se eu colocar uma luz aqui em cima, você concorda que essa luz vai fazer nesse cabo aqui uma sombra lá embaixo. E essa sombra era exatamente o componente Vx. Essa sombra é uma sombra... Opa, não me interessa, né, esse desenho aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui, ó. Essa sombra, né, ela é nada mais, nada menos do que a projeção, tá, ortogonal no eixo x. É o mesmo que se eu pegar agora essa lanterna e colocar ela bem aqui no lado, ó. Pega essa lanterna, coloca do lado aí do cabo dessa vassoura lá da tua casa, coloca essa vassoura próximo de uma parede e percebe o seguinte, ó. Joga essa luz aí nessa vassoura, nesse cabo inclinado e vê a sombra que ele vai fazer na parede. Que é a parede, né? Então a sombra que ele vai fazer na parede seria o nosso Vy, tá? Em outras palavras, vamos tentar olhar agora com os olhos, né, da ciência. Era como se dissesse o seguinte, olha, se eu tivesse que somar Vy com Vx,
a gente ia usar a regra do paralelogramo, né? Ou seja, eu ia colocar aqui um pontilhado paralelo a VY, eu ia colocar aqui um pontilhado paralelo a VX, e vimos agora há pouco nas lâminas anteriores que se eu unisse a origem deles ao destino, ia surgir um vetor que era a soma deles dois. Não era verdade? Então, esse V de fato, né, ele foi composto por dois outros vetores nos eixos, né, ortogonais, nos eixos perpendiculares, tá? Toda e qualquer força, quando eu digo força, é porque se trata de uma grandeza vetorial. Toda e qualquer grandeza vetorial, até o barbante que sustenta a luminária da tua casa, se ela for inclinada, pode ter certeza. Essa inclinação, ela tem um equilíbrio, tanto vertical quanto horizontal, tá bom? Edson, e esse equilíbrio faz com que essa inclinação alfa resulta em algumas formulazinhas, né? Isso, tá? Então, vamos nos valer da relação entre ângulos e lados. Lá da geometria plana, a relação entre ângulos e lados, chamamos isso de razão trigonométrica, tá? Então, as principais aí, já que eu quero saber algo sobre esse cateto e sobre esse cateto, né? Então, só pode ser seno e cosseno. Eu não quero saber nada sobre a hipotenusa, né? Então, se eu não quero saber nada sobre a hipotenusa, eu não vou calcular tangente. Então, olha aqui comigo. Cateto é, vamos ver se você lembra? Não é cateto, né? Perdão. Cosseno de θ é cateto adjacente, ou seja, adjunto, tá colado, dividido por hipotenusa. E seno é cateto oposto por hipotenusa. Então, olhem para cá. Cosseno é cateto adjacente, colado, né? Lembra disso? Cosseno é colado ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, Vx sobre V, tá? E seno é o oposto, ó. O oposto, que aqui representa o VY, né? Ele não é paralelo a ele, tá? VY é o oposto dividido pela hipotenusa. Então, tá aqui, ó. Cosseno Vx sobre V, seno Vy sobre V. Se fizermos aqui meio por extremos, ou seja, cruz credo, né? Fizermos meio por extremos, e isolar a variável, a gente vai ver que Vx é V vezes o cosseno e Vy seria V vezes o seno. Moral da história, para a gente achar esse tamanho desse cara e esse tamanho desse cara, nada mais nada menos do que é o tamanho do vetor resultante vezes uma razão trigonométrica, vezes o cosseno ou vezes o seno. Tá bom? Tranquilo? Grava essa memória. Para achar sempre Vx, Vx é aquele cara que é V vezes o colado ao ângulo, porque ele é um vetor colado, né? E o Vy é aquele sem a cola, é o V vezes o sem a cola, é aquele vetor oposto, não está colado ao ângulo. Tranquilo? Pela dica? Muito bem. Para achar então o V, é usar Pitágoras, né? V ao quadrado é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Eu te desafio, né? Substitui essas informações aqui nessa fórmula e vê se tu encontra essa identidade, vê se tu acha que isso é igual, tá bom? Lembra de uma razão fundamental, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. Tá bom? Muito bem. Para nós terminarmos nossa videoaula, 2 ou 3 exemplos aqui bacanas sobre vetor, tá? São exclusivamente grandezas vetoriais. Eita, o que é grandeza vetorial? Aquelas que devem ter direção, sentido, intensidade e unidade física, né? Campo elétrico, você que está estudando essa aula, não deve ter estudado ainda, né, campo elétrico. Mas campo elétrico é uma grandeza, tá, vetorial, que a gente estuda lá no terceiro ano, né? E velocidade? Velocidade também, né? E aceleração? Será que aceleração é, hein? E força? Força é, com certeza. Deslocamento, velocidade, calor, potência, período, frequência, energia, força. Bom, são muitas, né? Vamos colocar aqui para a gente discutindo. Sabe quem são as principais grandezas vetoriais que existem? O deslocamento, tá? Deslocamento é uma grandeza vetorial. A velocidade, a aceleração, a força, o impulso. A gente vê isso no final do primeiro ano. Impulso é força vezes a variação de tempo. A quantidade de movimento, ou movimento linear, Q igual a M vezes V. Campo elétrico, que a gente falou no item A. E campo magnético, que a gente fala lá no finalzinho do terceiro ano também. Então, a gente achou a alternativa correta, né? Qual é? Campo elétrico, velocidade, aceleração e força. Tá bom? Tudo bem? Vamos para em frente. Segunda questão. Uma partícula é submetida à ação de duas forças constantes. Uma de intensidade 60 newtons e a outra de intensidade 80 newtons. Sobre o módulo da força resultante.
sobre essa partícula, ou seja, as possíveis forças resultantes sobre essa partícula. Pode-se afirmar que seria quanto? Letra A, é necessariamente 140? B, é de 20 newtons em qualquer situação, ou seja, se tiver a mesma direção, se tiver mesmo sentido, se tiver sentidos opostos. É de 100 newtons se as forças forem perpendiculares, né? Ou obrigatoriamente é diferente de 80. Bom, olha aqui a nossa resolução, preste bem atenção. A força resultante, ela é maior do que a diferença das forças e ela é menor que a soma das forças. Tá? A diferença F2 é 80 e F1 é 60. Se a gente fizer a diferença, dá 20. Se a gente fizer a soma, dá 140. Sabe o que isso quer dizer? Que a força resultante é um valor entre 20 e 140 newtons. Tá bom? Para obedecer agora ao nosso resultado, para a gente saber qual daquelas alternativas, vamos entender o seguinte. Quando os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu somo, não é isso? Ou seja, eles não formam nenhum ângulo entre si. Então a gente diz que o ângulo é zero. Então a soma entre eles, a força resultante seria 140. Apenas nesse caso seria 140. Segunda situação, quando um vetor é oposto ao outro, ou seja, quando um tem um sentido e o outro tem outro. A situação é essa, né? De F2 menos F1, ou seja, 20. Bom? Então aqui é o limite máximo na soma, aqui é o limite mínimo na subtração. Quando eles formam 90 graus, hein? Quando eles são perpendiculares entre si. Vamos imaginar. Está aqui F1 de 60, está aqui F2 de 80. A gente sabe que o vetor resultante vai sair aqui pela diagonal, né? Porque, ó, esse vetor é paralelo a esse vetor é paralelo a esse, tá? Então, esse vetor saindo pela diagonal seria o resultante. Tá bom? Eita, então, eu tenho vetores aqui formando 90 graus, é só aplicar Pitágoras, né? Isso. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. FR ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. 60 ao quadrado, 3.600. 80 ao quadrado, 6.400. Se somarmos isso tudo, dá 10.000. Esse quadradozinho, quando passar para cá, vai extrair a raiz quadrada de 10.000, que é 100 newtons. Portanto, quando os vetores forem perpendiculares, a força resultante é de 100 newtons. Provavelmente aqui sim é a nossa resposta. Eu vou voltar para você ver. Ó. É de 100 newtons se as forças forem perpendiculares. Não é necessariamente 140, porque existem outras situações. É de newton em qualquer situação? Também não. A gente já viu que pode ser 140, pode ser 100, né? E obrigatoriamente é diferente de 80. Não, não posso dizer isso. O 80 está dentro desse intervalo entre 20 e 140, né? Em algum momento, se a gente baixar aqui esse vetor, subir, ou seja, se diminuir esse e tal, enfim, a gente pode achar esses 80 newtons. Tranquilo? Tudo bem? Deu para você compreender? Muito bem. Vamos aí para o nosso, provavelmente, último caso, né? O módulo do vetor soma S é igual a mais B, mais C, mais D, mais E, entre os vetores deslocamento, né? O vetor deslocamento, lembra disso, né? Abaixo, representados vale. Pronto, minha gente. Quando vocês pegarem vetores em cima de uma malha quadriculada, onde ele diz que cada ladozinho desse quadrado é 1, é o famoso versor. O que é um versor? O versor é um cara que é representado pelos eixos. Tá? É como se dissesse o seguinte, eu vou logo mostrar para vocês o seguinte. Olha o vetor A. O vetor A, ele tem seus componentes Vx aqui, ó. Lembra de Vx e lembra de Vy? Composição dos vetores. Então, A é um cara formado por 2 lados nessa lateral, 4 lados nessa vertical. Então, explica dizer que o vetor A é um cara que... Agora nós vamos trocar. Em versores é substituído a variável x e y por i e j, tá? Então, aqui ele teria... O vetor A é formado por 2i, que significa dizer que ele tem uma sombra ortogonal no eixo x de 2i, e ele tem uma sombra na parede, ou seja, vertical de 4i. Tá? Então, o vetor A é 2i mais 4j. Tudo bem? Galera, vai passar um carro de som aí, mas a gente vai dar continuidade, tá? Eu espero que vocês entendam. Então, olha como seria a nossa resolução. Tá aqui, ó, que são versores, ou seja, vetores unitários, né? A é formado por xi mais yj, tá bom? Para achar o A é sempre fazer Pitágoras. Tranquilo, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, ó quem é A? 2i mais 4j, né? 2i mais 4j. Vamos fazer para todo mundo para você entender. Ó quem é B? B tá como se estivesse num terceiro quadrante. Não sei se você consegue enxergar. Ó. Aqui era o plano cartesiano, para B, ó. Tá?
Então, B aqui significa dizer que ele veio menos 2i menos 2j. Então, tá aqui, ó, menos 2i menos 2j, tá? C. C só tem o sentido, né, negativo. Então, menos 2i. Nem subiu nem desceu, ele tem 0j. Tranquilo? O D. Quem é D? D ele só desce, né? Não tem i, nem para a direita nem para a esquerda. Então, ele só desce. Menos 2j. Ó, quem é A? A é como se estivesse no segundo quadrante, né? Ó, menos 2i mais 3j, tá? Ó, que ele está subindo positivamente. E ó, quem é o meu vetor S, então? Tá? Olha aqui, para você entender, a referência é essa. No eixo X, vamos substituir inversores por i. No eixo Y, a gente inversores substitui por j. Tá bom? Então, a soma de tudo isso, ou seja, S não era a soma de tudo isso? Então, soma aí. 2i com menos i cancela, menos 2i com menos 2i dá menos 4i. Mais 4j menos 2j dá 2j, 2j menos 2j cancelou, só sobrou 3j. Então, S é menos 4i mais 3j. Você quer ver como é que fica isso? Menos 4i significa que está menos 4 para a esquerda. 3j está 3 unidades para cima. Então, olha quem seria o comportamento desse meu vetor S. Agora, quer saber a intensidade? Só jogar na fórmula de Pitágoras, né? Ó. S é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 16 mais 9, 25. Então, o vetor S ele tem um tamanho de intensidade de 5 centímetros. E suas direções e sentidos ficaram determinadas, né, pela soma dos versores. Tranquilo? Tá aí uma boa questão para quando você pegar esses exemplos, né, de versores, você saber agora desenrolar. Ainda temos a última, né? 4 forças cujos módulos, direções e sentidos estão indicados na figura atuam sobre uma partícula. Então, a partícula deve estar aqui no eixo de origem, diz que todos os versores aí são perpendiculares. Então, a ação conjunta dessas forças é equivalente a uma única força de intensidade igual a quanto? Em outras palavras, ele está pedindo o vetor resultante, né? Olha que curioso. Como vocês pegarem uma questão dessa, muito simples. Essa partícula ela está sobre dois equilíbrios. Um equilíbrio vertical, ou seja, alguém puxa para cima, alguém puxa para baixo, alguém aqui vai ganhar, né? Quem? O vetor que tem maior intensidade. E um equilíbrio horizontal. Um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda. O famoso cabo de guerra, né? Quem vai ganhar aqui? Aquele que tem maior intensidade. Então, a primeira coisa a se fazer é isso, tá? Então, olha, no equilíbrio vertical, quem ganhou? 6 supera 3 em 3, né? E 8 supera 4 em 4. Então, tá aqui agora sim, ó. Vetor resultante, né, da horizontal, vetor resultante da vertical. Então, a gente traça aquelas linhas paralelas, lembra os vetores? E aqui vai sair o nosso vetor resultante. Esse vetor é 5, né? Então, fácil, a gente nem precisa mais fazer essa conta, sabe por quê? Porque aqui é o famoso triângulo de Pitágoras. Quando o cateto é 4 e o outro cateto é 3, a hipotenusa é 5. Lembra disso? Todo triângulo pitagórico obedece à regra 3, 4, 5. Lembrando que a maior sempre é a hipotenusa. Tá bom? Mas para quem ainda não acredita, não confia, não sabe disso, tá aqui a contazinha para você achar a força resultante. Tudo bem? Muito bem. Essa foi nossa aula, né, introdutória, vamos dizer assim, sobre vetores, tá? Agradeço a sua audiência, a sua participação e até ao nosso próximo encontro.